representado por uma cabeça de bezerro e um corpo humano com mãos abertas. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareio e nesse vídeo nós vamos falar sobre Moloque. E assim como descrito, a imagem de Moloque é perturbadora. Haviam 7 câmaras diante dele, utilizadas de acordo com a qualidade do sacrifício. Assim, a câmara 1 seria utilizada para alguém que sacrificasse um pássaro, a câmara 2 para sacrificar cabras, a 3 ovelhas, a 4 bezerros, a 5 uma vaca e a 6ª um boi. Porém, havia aquele que desejava oferecer o mais alto sacrifício. Ele então trazia o seu próprio filho. Então, os sacerdotes pegavam aquela pequena criança e colocavam ali, perto de Moloque. Em seguida, eles batiam tambores. Esse som servia para abafar os gritos. A adoração de Moloque também envolvia todo tipo de perversão sexual. E até mesmo o poderoso rei Salomão adorou esse falso deus. Isso aconteceu já na sua velhice, já que a palavra diz que as suas esposas o incentivaram a adorar outros deuses. E foi então que ele construiu vários altares, onde seriam oferecidos sacrifícios a Moloque. Esse lugar de sacrifício ficava no monte, a leste de Jerusalém. Inclusive, no original, a palavra Moloque significa alguém que reina, que governa. Um deus que reinava sobre os amonitas, o dominador. E não foi só o rei Salomão que sucumbiu a Moloque, não. O rei Manassés, descendente de Salomão, também. E a palavra diz que ele chegou ao ponto de oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a Moloque. Isso não vale de bem, não. Sendo que o Senhor já havia proibido totalmente essa prática. Como podemos ler em Levítico 18, no versículo 21. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E em Levítico 20, de 1 a 5, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. E o povo deliberadamente fechar os olhos. Quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Então Deus condena também, até mesmo quem era conivente com essa prática. E isso chegou tão longe que podemos ler em Ezequiel 20:31 o seguinte: quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo continua a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. E em Jeremias 7, de 31 a 35, podemos ler o seguinte: os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram um alto de Tofete no vale de Ben-Hinnom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e suas filhas. Coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinnom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres, até que não haja mais lugar. E essa profecia de fato se tornou realidade, quando o rei Josias, bisneto do rei Manassés, destruiu o santuário de Moloque em Ben-Hinnom, que passou a ser usado como lugar para queimar lixo, como podemos ler em 2 Reis 10. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinnom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho
ou sua filha Moloque. E mais tarde, o Vale de Ben-Hinnom se tornou uma espécie de aterro sanitário de Jerusalém. E ali era incinerado tudo que era descartado, principalmente as carcaças de animais. E até os corpos de criminosos que eles acreditavam não mereceram enterro. Assim, o fogo ali era constante, um fogo que não morre. E apesar das medidas do rei Josias, infelizmente o sacrifício a Moloque não foi completamente eliminado. E essa foi uma das razões porque os judeus foram castigados com exílio, o que podemos ler em 2 Reis 17, começando no versículo 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. E no versículo 18, então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. E é isso que a palavra diz sobre o abominável Moloque. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.